A paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E ele disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Então, aqui em Reis, 2 Reis, nós vemos a história de Eliseu, um grande profeta de Israel, que ele está conversando com seu discípulo fiel, Geazi, um menino que foi educado pelo profeta, que participou de ambientes proféticos, que vive milagres, que aprendeu com esse profeta, que participou da escola, que dormia e acordava com o profeta, que tinha convivência com esse profeta. E nós, todos nós aprendemos com quem nós convivemos. Então, Geazi, ele não era qualquer pessoa. Lendo 2 Reis, você pode perceber que Geazi participava de grandes eventos, como, por exemplo, quando Eliseu estava cercado pelo exército da Síria. Imagine, um profeta contra um exército da Síria. Então, Geazi era aquele menino que ficava de um lado do outro, correndo apavorado, falando: Senhor, Senhor, nós vamos morrer. E Eliseu, bem calminho, ele falava assim: Senhor, abra-lhe os olhos para que ele veja. Então Geazi, quando ele abriu os olhos, ele viu os cavalos de fogo, viu as carroças de fogo, viu os exércitos dos céus que estavam a favor de Eliseu. E o exército da Síria, em consequência, batendo em retirada. Então Geazi participou a esse nível de milagre. Esse é o tipo de crente que você vê, que vê milagres, que vive com o profeta, que vai à igreja em todos os cultos, que sapateia no manto, que em tudo ele dá glória a Deus, ele concorda com tudo, mas quando chega o dia de uma grande oportunidade, de um grande evento, que talvez Deus ele resolve expor o coração, ver o que está no coração desse servo, porque para Deus a única coisa que importa não é quantas vezes você vai na igreja na semana, nem quanto é o valor do seu dízimo, nem quantas vezes você jejuou. A coisa que importa para Deus é como está o seu coração e o que está no seu coração. Então aí Geazi foi entrando na casa e Eliseu pergunta: da onde você está vindo? E ele fala: eu? De nenhum lugar. Então nós podemos ver aqui que é o tipo do crente mentiroso. Cai no poder do Espírito Santo, participa de milagres, mas quando é pressionado, mente. Isso precisa acabar no nosso meio, porque a palavra de Deus ela é bem clara, é sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Então, onde é que você estava? E ele diz: não estava em lugar nenhum. Então, nós podemos ver pela essa resposta que é aquele crente mentiroso, porque o crente verdadeiro, ele não compactua com a mentira, ele não dá um jeitinho para se sair bem. Ele chega e fala: estava aqui, fiz isso, pronto, acabou. Então, olha só o que Eliseu fala no verso 26. Porém, ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Então olha aqui o que Eliseu disse: o meu espírito não foi contigo quando você foi lá em Naamã tomar o que não era teu? Sabe o que aconteceu? Era o dia da grande oportunidade de Geazi. Mas o que ele pensou? Ele pensou assim: vai sobrar um dinheiro desse negócio, desse grande negócio. O profeta aqui está cheio de obras para fazer.
Então, quem pensa assim, faz assim, porque o crente quando mente, ou quando ele sempre pensa em dar um jeitinho, quando ele quer fazer as coisas erradas, ele acaba usando assim a palavra de Deus, ele usa a Bíblia para se defender. Tipo, a obra de Deus tem que ser feita, né, irmãos? Então, se Eliseu, ele negou aquela oferta de Naamã, porque o Eliseu, ele pegava até a oferta de viúva, pela história que nós vemos aqui na Bíblia. Então, se ele negou aquela oferta, é porque ele sabia que aquela oferta não era para ele. Aí vai Geazi, que participou de milagres, viveu com Eliseu, faz escondido. Porque você nunca vai fazer algo que é de Deus nas trevas, e você nunca vai fazer algo que é do diabo na luz. Então, se está fazendo, se você ou se alguém está fazendo coisa sozinha, pode ter certeza que está nas trevas. Então, Geazi foi sozinho. Ele não chamou ninguém. Ele também não foi de inocente. Porque Deus perdoa a nossa inocência. Por que eu falo aqui que ele não foi de inocente? Porque ele foi uma pessoa que ele cresceu com o profeta, cresceu sabendo da verdade, cresceu no meio de milagres, cresceu no meio de maravilhas. Então ele sabia a palavra de Deus, o que era certo e o que é errado. Então ele foi porque ele quis, ele não foi de ignorante, não porque não sabia a palavra de Deus. Então, para se dar bem, então aquele que ele foi assim, entrando, né, e foi que foi, e ele não quis saber, ele só pensou que ele ia se dar bem, que ia sobrar um dinheiro para ele, e depois ele dava um jeitinho que ele podia dar ali, né, que ninguém ia estar vendo mesmo, e beleza. Só que aos olhos de Deus nada fica em oculto. Então, ele pegou o que não era dele, voltou e ainda mentiu. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então Eliseu falou: aonde você estava? E ele falou: eu não estava em lugar nenhum. E Eliseu fala: meu espírito foi contigo. Então era a ocasião, ou seja, não é porque não podia, não é porque era pecado, era o tempo, era a ocasião de você pegar o presente, pegar a prata, pegar o ouro, pegar os servos, pegar as servas da mão de Naamã. Então Eliseu está falando assim que não é que era pecado, que não podia, mas não era o momento, não era a ocasião para ele fazer isso, para ele pegar as ofertas da mão de Naamã. E ele diz para Geazi, que era o seu discípulo, menino que foi criado por ele, que dormia com ele, que acordava com ele. Olha o que ele disse no verso 27. Portanto, a lepra que estava em Naamã se apega a ti e a toda a sua descendência para sempre. Então, o único problema de que quando você se declara evangélico, você se diz que é de Deus, mas também tem uma mentirinha nos lábios, mas também sempre está procurando uma oportunidade para se dar bem, mas também o que a gente pode fazer, a gente nessas mentirinhas, ou talvez fazendo alguma coisa para se dar bem, a gente tem que ter em mente que essa lepra, assim, o que aconteceu com Geazi, não ficou só nele. Ele pega em toda a sua descendência, ou seja, os erros que você comete afetam seus filhos e os filhos dos seus filhos. Quando eu era mais jovem, eu era adolescente ainda, eu lembro que minha mãe passou por um período muito difícil de enfermidade.
E ela, trazendo assim para a palavra, ela era tipo da mulher do fluxo de sangue. Ela teve um problema, e era um problema naquela época que não tinha remédio. O remédio era muito caro, que tinha que vir dos Estados Unidos. Ela não era uma mulher que podia ter as relações como uma pessoa casada, a pessoa que é casada, que tem com seu marido, porque ela tinha um fluxo intenso. Então, mas mesmo assim, um dia conversando com meu pai, ele se abriu comigo, ele falou que ele podia até deixar, assim, viver daquele jeito e procurar, assim, a vontade dele, o desejo que ele tinha com outras mulheres. Só que ele falou que não faria aquilo, porque ele amava minha mãe e por respeito à minha mãe e por respeito a nós, que mesmo ela daquele jeito, que não podia, assim, atender aos desejos dele, ele nunca, jamais ele iria procurar outro, porque ele tinha o respeito, tinha o amor por nós e pela minha mãe. Então, eu acredito que se hoje eu estou aqui no lugar que estou, falando da palavra de Deus, minha irmã também, minha família está, aos poucos Deus está trazendo para a igreja. Então eu acredito que foi por uma decisão que o meu pai tomou lá atrás, que ele não espalhou a família, ele não cumpriu, ele não fez o que ele desejou, o desejo dele, ele preferiu matar aquele desejo dele, né? Assim, deixar abafar aquele desejo dele, e por amor e por respeito à família, ele continuou. Então a família não se perdeu ali, não se desintegrou, e hoje nós estamos aqui, acredito, por uma decisão que meu pai tomou, e ele deixou Deus fazer a obra na vida dele, fazer o que Deus tinha que restaurar, trabalhar na vida dele. Porque tem muita decisão, as decisões que a gente toma, que você toma hoje, ela se apega a toda a sua descendência. Então, como Geazi aqui fez com que a lepra dele pegasse em toda a sua descendência. Então, nós não temos mais tempo de ficarmos brincando de ser crentes, de fazer como nós queremos, de viver pelas nossas emoções. Tipo, se tiver que mentir, eu vou mentir mesmo e tudo bem. Se tiver uma oportunidade de eu me dar bem, eu vou me dar. E a gente tem que ser aquele povo que, se tiver que deixar o outro ir na frente, deixa aí, você vai depois. Se ser aquele que, deixa o outro ganhar, depois você ganha. Que você abra a porta para o outro passar. Que você coma pouco para o outro comer bastante, para o outro comer muito. Sabe por quê? Porque nós somos homens e mulheres de Deus. Então, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferente. E nós somos reconhecidos pelos frutos que damos. Então, é pelos frutos que vão te reconhecer. Vai ser diferente. E a recompensa vai vir. Então, foi o que motivou Geazi. Mas o que estava motivando Geazi, o que motivou ele foi o dinheiro, a oportunidade, né? Mas Eliseu, o que motivava ele era o que ele nasceu para fazer. Então, por quê? Porque quando você faz aquilo que você nasceu para fazer, você não espera a recompensa. Mas quando você faz algo que você não nasceu para fazer, você está sempre esperando algo, um elogio, ser recompensado. Então, como Eliseu falou que não era preciso aquela oferta de Naamã, porque ele não estava fazendo para ser recompensado, ele estava fazendo o que ele nasceu para fazer, ou seja,
Ele nasceu para orar, para curar, para profetizar, para libertar. Então ele estava fazendo aquilo que ele nasceu para fazer. Aquilo era aquilo que ele sabia fazer, era o ofício dele. No entanto, Geazi, apesar de estar inserido naquele meio, estava sempre esperando ele estava sempre esperando uma oportunidade, onde é que ele ia se dar bem. Então, esse tipo de pessoa, Deus está afastando do nosso meio. As pessoas que querem sempre se dar bem, as pessoas que estão sempre procurando quando que é o meu. Aquela pessoa que está sempre querendo aparecer primeiro na foto, aquele que fala, posta lá no seu Instagram, ou tipo assim, dá uma atenção lá nas minhas coisas. Aquela pessoa que está sempre querendo se destacar. Então Deus está levando a igreja a um tempo que a gente vai preferir exaltar aquele que nos levantou do que o nosso próprio nome. Não é mais tempo de nós vivermos aquele evangelho ultrapassado, um evangelho que queremos viver da nossa forma, fazer da maneira que queremos fazer. Depois que você aceita Cristo, passa pela cruz, você não tem mais opinião. Você não vive mais pelo que está nas suas vontades. Você vive pelo aquilo que está escrito na palavra de Deus, consultando as Escrituras. O tempo de nós clamarmos pelos nossos direitos acabou. Porque a partir do momento que você passou pela cruz, você morreu com Cristo, você só vai ressuscitar com Ele. Então é isso que nós temos que ter em mente. Que o tempo de achar que nós temos opinião acabou. Porque nós estamos vivendo um evangelho que a gente só faz o que já está escrito. Então é pelas escrituras, já está escrito o que a gente tem que fazer. É só nós estarmos alicerçados na palavra, lendo a palavra, porque na palavra, a Bíblia é um manual de instrução da vida do ser humano. Então é só nós estudarmos, aprendermos e vivermos o que está escrito. Já está escrito, a gente não tem que mudar nada, o evangelho não se muda. O que muda são os evangélicos, somos nós. Então não é mais o que a gente acha, não são as nossas emoções que nos dominam, é a palavra que vem do céu que nos domina. Porque a Bíblia diz que nenhuma palavra que vem do céu volta vazia sem cumprir o seu destino na terra. Então, para que você vai ficar pedindo aos homens se você pode pedir aos céus? Então a gente tem que parar também com essa coisa de tudo. Eu vou pedir um conselho para fulano, para cicrano, para beltrano. Eu vou falar com o pastor, eu vou falar com o evangelista. Não, se os céus estão abertos, a gente tem essa conexão com Deus. Então a gente não tem que pedir para homens, a gente tem que pedir direto para Deus. Porque não é o homem que vai resolver o seu problema, não é o homem que vai fazer o seu milagre. Não é o sangue do homem que te purifica, é só Deus. Então, para que ficar esperando as coisas dos outros se os céus estão conspirando ao nosso favor? Vai chegar um tempo na sua vida que as pessoas vão te reconhecer de longe. Você vai passar e vão falar: olha lá, mulher de Deus, homem de Deus, olha lá, tá passando. De longe vão te reconhecer, vão falar. Porque as suas atitudes vão chegar na frente de suas palavras. Então você não vai precisar falar mais nada. Só o que você vai estar vivendo, só as suas atitudes vão falar por você. Eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Então Deus, Ele não está preocupado com o seu pecado. Ele se importa de como você reage depois que você pecou. Por que eu estou falando isso? Porque Saul pecou muito menos que Davi. E apesar de ter pecado muito menos do que Davi, ele foi retirado do trono. E Davi
pecou muito mais que Saul e nunca foi retirado do trono. O problema era a reação de Davi, o coração de Davi. Nós já erramos muito com Deus, mas a nossa geração, essa geração que está se levantando, é uma geração que sabe se quebrantar perante Deus, que se ajoelha e fala: olha Deus, eu errei, me perdoa, eu não quero mais repetir, eu não vou mais repetir, só que me instrui, me ensina o caminho que para mim não errar novamente, que eu vou fazer, sabe, correto daqui para frente. Então é uma geração que sabe assumir os seus erros. Uma geração que tem um pacto que é a verdade e não com a mentira. Uma geração que se alimenta, que não se alimenta das inimizades. E uma coisa eu falo, se você tem inimizades, desfaz isso rapidamente. Liga, pede perdão, procura a pessoa. Eu sei que é difícil, não é fácil, eu já passei por isso. Não foi fácil. Mas a Bíblia diz que se você não pode nem ofertar no altar se você sabe que tem alguém contra você, ou se você está contra alguma pessoa. Então o evangelho, ele é complicado, não é fácil se viver, porque nós queremos viver pela carne, né? Não olhou para minha cara, eu também não vou olhar, não cumprimentou, não vou cumprimentar, não tô nem aí, e passa, sabe, faz o que quer, como quer. Então, como eu falei, depois que você passa pela cruz, não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus. Então é o que está escrito nas escrituras. Então a gente tem que fazer o que está escrito, o que já foi ensinado. Então a gente tem que, ou mesmo sendo difícil, sendo doloroso, sendo complicado, nós temos que fazer, porque tá na escritura. Por quê? Porque nós seremos vistos pelas nossas atitudes. Então são as suas atitudes que vão te recompensar. É o fruto que vai te exaltar. Então, a gente tem que passar por cima de muita emoção que nós alimentamos para viver o verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro, ele é puro, é sem máculas, é sem rugas, é sem mentiras. É aquele que a gente tem que deixar as pessoas ir primeiro. É servir, é amor. Que se não tem amor, não tem evangelho. A própria palavra de Deus fala que você pode profetizar, você pode orar em línguas, você pode falar, pregar, fazer de tudo, mas se não houver amor, de nada valerá. A própria Bíblia nos fala isso. Então essa palavra, ela é para nós refletirmos, para nós analisarmos e começar a servir a Deus da maneira que está escrito na palavra dele. E não o Deus que muitas pessoas estão escutando por aí. Então você só precisa de Deus. E Ele está contigo. E Ele é com você. Então, como nós vimos nessa história de Geazi, a lepra se apegou a Geazi e foi a toda a sua descendência. Porque mesmo que ele vivia em um ambiente de milagres, prodígios, viveu o evangelho, aprendeu, viveu do lado do profeta, quando veio a oportunidade, de vez ele mostrar, né? Ele ter uma outra atitude, ele quis se dar bem. Ele pensou que ia se dar bem. Então, eu acredito que você que já está em Cristo, você já se deu bem. Teu nome já está escrito no livro da vida. Não tem mais nada que você possa ter na terra que você possa se dar melhor.
do que já se deu, de ter o nome escrito no livro da vida. O que passar disso, acredito eu, que é pura ganância. Então que possamos refletir, né? E nos posicionar e viver aquilo que Cristo nos ensina nas Escrituras, viver para o próximo, morrer aos nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções, o servir, o se colocar no lugar do próximo, estender a mão ao próximo, o ajudar o próximo, né? A comunhão. Eu acredito que isso sim que é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que é o que nós estamos precisando agora, nesses últimos tempos. Amém? Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional.